Galera, estamos de volta depois de muito tempo pra falar de Iruma, cara. Estamos chegando num momento muito interessante da história. Sabemos que o Iruma tá cada vez mais evoluindo. Desde o início ele teve uma jornada absurda por ele ter sido classificado lá, né, como o demônio mais fraco de todos, mesmo sendo humano. Agora ele tá com a ambição de chegar no rei dos demônios ali, o brabo, tomar o lugar do Derquila, né, que a gente ama ver isso daí. Toda a trajetória dele foi contada de uma forma incrível pra gente da história até agora. E olha só, eu acho muito interessante a gente relembrar todas as vezes que o Iruma evoluiu, beleza? Então estamos de volta pra relembrar o nosso quadro do canal de todas as vezes da evolução, cara. Dessa vez falando do Iruma, obviamente, né? E vamos que vamos, mano. Prepara a pipoquinha, eu sei que vocês gostam pra caramba desse quadro. Tinha muita gente que tava me pedindo pra falar de Iruma, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, é o seguinte, o Iruma ele estava prestes a se tornar ainda mais poderoso do que ele já foi um dia. Depois dele ter sucesso com uma casa mal assombrada nos capítulos recentes, ele recebeu uma permissão para fazer um exame especial chamado de Skara, que é o exame para alcançar o rank 6 dos demônios. Só que esse aumento de classificação é muito mais desafiador do que ele já passou por qualquer desafio durante a história, já que está começando a chegar no nível dos professores da Babills. Sim, galera, os professores da Babills são rank 6. Tem que chegar no top dos demônios ali, Sullivan, a Leviatã e tal. Agora, para comparação, né, direta, a Ameri também teve que capturar um criminoso muito perigoso para conseguir chegar nessa classificação. Agora era a vez do Iruma. Ele estava prestes a tornar-se ainda mais forte e se aproximar do objetivo dele, que é se tornar o rei dos demônios. E é por isso que a gente vai falar sobre todas as classificações anteriores do Iruma, inclusive os exames que ele passou. Beleza, pra gente iniciar essa história, vamos voltar lá pra primeira temporada, quando ele entrou no mundo dos demônios como um humano, tá? Lógico que o Sullivan chegou, jogou ele pra dentro da escola e ele teria que ser classificado ali dentro como vários outros, né? E pra ele ser classificado inicialmente, o Iruma teve que fazer um exame de convocação e também aquela corrida da bandeira que aconteceu no começo. O Iruma ele não recebeu nenhuma classificação da mesma forma como qualquer outro demônio, porque ele era humano. E no exame dele de invocação, por exemplo, como a gente já sabe, ele foi lá e convocou o Calego. Por quê? Na real, ele repetiu tudo que era pra fazer nas coisas certas que os demônios invocariam seus familiares. O problema é que, como ele era humano, ele não invocou um familiar, ele invocou um demônio, tá ligado? Foi tipo, não uma convocação, mas uma invocação. Então, não foi realmente possível medir o poder dele a partir dali. Então, na corrida, ele voltou com o Guardião do Vale. A gente viu que ele passou por aquilo tudo, curou as feridas do filho do Guardião do Vale lá, né, do filhote dele, e basicamente seguiu a profecia de que o sangue do Iruma, de novo o Rei Demônio, poderia curar criaturas demoníacas, né? Além disso, quando ele estava prestes a receber a classificação dele, a coruja começou a fazer um barulho alto e tal, e tipo assim, e era uma coisa que não acontecia há centenas de anos. Em vez de uma classificação, o Iruma simplesmente recebeu um anel, que era o Anel Glutão, que era o anel do Derquila no passado. Então olha só, esse anel também é conhecido como Anel de Salomão, e ele desempenha um fator muito importante em como os poderes do Iruma começaram a aumentar ao longo dessa série, ao lado da classificação dele, obviamente. E por causa de tudo que aconteceu até esse ponto, o Iruma não podia realmente ser classificado, nivelado, né? Então ele recebeu a classificação mais baixa de todas. Isso foi lamentável de certa forma, mas dá pra gente um ótimo ponto de partida pro Iruma, porque ele vai começar como o mais fraco até se tornar o mais brabo de todos. Tem bastante história pra se contar. E ele, na verdade, não tinha o desejo de subir de nível no começo. Ele tava feliz em só se manter ali como personagem de fundo na parada. Ele não era o tipo de pessoa que almejava ser o Rei Demônio. O cara é literalmente aquele estilo, né, que vai pro mundo e fica na dele, vivendo tranquilo, só quer uma paz. Mas isso tudo só durou até ele falar com a Ameri pela primeira vez. A Ameri começou a inspirar o Iruma mais do que ninguém. Foi ela que fez ele perceber que ele precisava crescer para encontrar o seu próprio desejo e o seu objetivo. O Iruma então ele se comprometeu a ela, tentando sempre aumentar sua classificação, começando com o torneio de queimada que teve. Ele rapidinho percebeu que mesmo que ele seja ótimo em evitar todos os ataques, por conta daquela habilidade que ele tem, ele estava muito atrás dos colegas de classe, em questão de magia, porque ele não tinha magia. Então foi aí que ele começou o primeiro treinamento com Ópera, justamente para treinar, para ele não ter medo da bola e não usar o instinto superior dele para desviar da bola lá, né? Agora,
Você pode até pensar que isso é uma má ideia, porque ele talvez fosse perder, sacrificar a habilidade avassaladora dele do Ultra Instinto, de desviar de tudo, mas na verdade isso deu pra ele um aumento de poder significativo, sacou? Isso fez com que o Iruma tivesse um controle dos instintos dele agora de desviar das coisas também, ele consegue usar isso ao seu favor. Então a partida de queimada começou. Lá no dia, mano, o troço foi um completo caos, eventualmente tudo se resumiu basicamente ao final. Iruma versus o amigo mais próximo dele, Asmodeus. O Asmodeus, de longe, era mais forte da classe, sacou? Recebendo a 4ª posição imediatamente, o que era inédito, né? Foi declarado, inclusive, que ele era igual ali ao Kalego, ou até mais forte que um veterano. Pra ser justo, inclusive, beleza, ele é um filho lá dos membros das 13 coroas, então era de se esperar que o poder dele fosse equivalente a isso daí. Mas se você for parar pra pensar, ué, o Iruma, ele também não é o filho do Sullivan, o neto do Sullivan? Calma, galera, ele é um neto humano, ele não tem poder pra se igualar, apesar dele ter vencido o Asmodeus numa primeira batalha que aconteceu, né? E agora era tipo uma revanche. Apesar de toda a admiração do Asmodeus pelo Iruma, o Asmodeus ele vai com tudo e usa o ataque final dele pra não desrespeitar o compromisso do Iruma, né, de ele ter treinado pra caramba. Só que o Iruma ele corre em direção ao perigo, que era o poderoso arremesso do Asmodeus, e usa um imenso poder do lance contra ele. Ele pega a bola e utiliza a força rotacional ali justamente para atacar a bola com mais força ainda no Asmodeus e vence, o que faz com que ele oficialmente suba de nível. Para a próxima subida de nível, a gente tem a classificação de Gimmel agora. Temos que avançar até o arco da batalha para ver essa classificação aí, onde o Iruma ainda não tinha encontrado a ambição dele e só visualizava a criação de uma classificação como mais um objetivo de prática mesmo, né? Ele ia evoluindo conforme ele ia praticando. Ele então se juntou à batalha com Kiryu, cara. Todos sabemos que isso tudo aconteceu aí, na questão dos fogos de artifícios, né? Que teve a apresentação que eles resolveram fazer com os amigos, só que tudo foi sabotado pelo Kiryu, transformando isso numa explosão real. Então, usando o anel, ele resolveu usar toda a magia que o Iruma tinha, equivalente, logicamente, ao poder do Sullivan, o personagem mais forte de toda essa série. Para quebrar a barreira mágica do Kiryu, o Iruma conseguiu acabar com tudo no final das contas, quando ele libertou a última forma do anel, que inclusive era uma forma proibida de se usar. Obviamente, isso era um ataque único, mas mesmo aqui, na classificação 2 que o Iruma tem agora, ele estava enfrentando um dos demônios mais fortes de todos os tempos, e do lado do avô dele, do Sullivan, eles conseguiram salvar toda a escola de Babius. Então, assim, mano, o cara é brabo. Infelizmente, pro Iruma, ele não ganhou o grande prêmio para subir de classificação, mas por conta de todas as façanhas do Iruma, foi adicionado um novo prêmio, e aí o Iruma foi o eleito como líder, já que o Kiryu, os Asmodeus e a Clara escolheram ele para assumir essa posição aí. No final das contas, ele acabou se movendo ali oficialmente até a classificação Gimmel também. Agora, na classificação Dalet, né, que seria a próxima, o Alicrid começa a aparecer pra gente. Também conhecido como o Anel da Gula, né, a manifestação completa do anel ali, tendo sua própria personalidade. Ele teve vários casos ali no passado de até aparecer, como quando o Iruma conseguiu o anel pela primeira vez, e ele foi lá e saiu, o Sullivan vai ter que dar magia pra ele engolir, porque senão o anel ia sugar a magia de todo mundo. E também a parte quando o anel tentou, o Alicrid tentou avisar o Iruma sobre Kiryu, mas aqui ele não podia realmente falar. Isso significa que quanto mais o Iruma sobe na classificação, quanto mais ele vai evoluindo, mais poderoso o Alicrid se torna, dando ao Iruma um incentivo até extra para subir de nível, porque ele quer que o Alicrid continue evoluindo também e se encontre no final das contas. O Iruma, então, sendo classificado em terceiro lugar nesse ponto é impressionante, mas não inédito para o primeiro ano. Tipo assim, o Asmodeus ele foi classificado em quarto lugar instantaneamente, tá ligado? No rank 4. E isso já é uma loucura. Quando olhado para trás, até mesmo os candidatos de Lorde Demônio estavam perto dessa classificação ali no primeiro ano. Então o Asmodeus não era o tipo de pessoa que era de bobeira. O cara era outro patamar, mas de qualquer forma, o próximo grande evento para upar foi lá na Babius, o Festival da Colheita, no qual o aluno vencedor ele seria nomeado como Jovem Rei e receberia um outro aumento de classificação. A melhor garota foi a Meri, vencedora da etapa anterior, né? Agora era a vez do Iruma de ganhar. Antes do evento acontecer, o Iruma e o resto dos desajustados, eles tinham o primeiro grande arco de treinamento, com o Iruma sendo especificamente treinado por Bashiko Barbatos, que, como sabemos, se tornou uma figura importantíssima para o mundo dos demônios. Ela não é só a vice-presidente do clã Barbatos, mas também um membro das 13 Coroas agora, né? Acho que ficou por um tempo membro das 13 Coroas substituto, mas era uma especialista no arco e flecha. Ela que ensinou o Iruma ali como utilizar corretamente todos os desejos que ele tinha para transformar isso num arco, que era onde nós pegamos a incrível cena dele literalmente tendo as asas pela primeira vez, aquelas asas brabíssimas quando ele puxa o arco.
portanto o Iruma treina de uma forma intensa. Ele vai pro Festival da Colheita mais do que preparado. Só que quando chega, ele acaba perdendo alguns pontos, né, por conta de não conseguir fluir direito nesse teste, mas ele tem que pegar a flor lendária. Então se ele pegar essa folha lendária ali, que vale 100 mil pontos, incluindo o pote, que ele precisa levar também, que valeria 120 mil pontos no total, entre o Iruma e o Lid, que estavam no mesmo time, são 60 mil pontos para cada um. É a hora que o Iruma realmente consegue fazer isso e prova a si mesmo que ele é um mestre do arco e flecha, tá ligado? E também mestre da evasão. E ele consegue tornar a força dele a ser reconhecida por todo mundo. Ele ganha o Festival da Colheita por conta disso. O Iruma, então, oficialmente alcança a classificação Dalet aí, cara, que é conhecida como a classificação 4. Agora a classificação 4 coloca ele no mesmo nível que o Asmodeus e os outros candidatos a Rei Demônio. Como nós vemos depois, eles estão classificados ali no 5. E a gente pode assumir que eles subiram também no mesmo tempo mais ou menos que o Iruma chegou nessa divisão 5 também. Ao contrário do Iruma, eu duvido muito que eles tenham começado numa posição tão baixa logo no início, o que torna o feito do Iruma ainda mais impressionante pra galera. É aquilo que a gente falou lá no início. O cara começou de muito baixo pra chegar muito lá em cima, então, pô, é muito brabo, né? Eu vou ser honesto com vocês, o Iruma ele realmente não faz muito pra se classificar do 4 pro 5, porque tinha um festival de música, né, pra focar logo em seguida, então não teve muito combate no geral. Agora, outra razão pela qual ele não fez tanto quanto um classificado 4 foi porque ele foi promovido pra classificação 5 quase que instantaneamente. Ele foi separado dos colegas de classe dele, que eram classificações mais baixas, enquanto o Iruma estava lá sozinho na classificação Re, sacou? Isso aí meio que solidificou o Iruma como o líder da classe dos desajustados, sacou? Já foi dito que ele era assim no passado e liderou a classe, como ele fez quando estava na fase do mal dele. A gente já viu isso acontecer. Mas como o Asmodeus, ele sempre esteve na frente em questão das classificações, tá? E as pessoas sempre duvidavam do Iruma, agora o Iruma realmente é o líder, não só dos desajustados, mas de toda a Babills, sacou? Na visão de todos. Obviamente a Meri é a aluna com a melhor classificação, mas ela é um segundo ano, e o Iruma vem causando ali um drama e teve vários holofotes sobre ele o tempo todo na Babills, desde que ele chegou na escola. E a partir dessa classificação nós vemos a maior evolução do Iruma até agora, sabe por quê? Porque o Alicred evoluiu completamente. E lá no início do capítulo 175, a gente descobre que depois que o Iruma foi promovido para o posto 4, o Alicred provavelmente entrou num sono profundo para se preparar para sua evolução. Só que aí o Iruma subiu de nível do nada de novo, né? Agora ele já estava no nível completamente diferente, o nível 5. E como foi mostrado pela nova forma, o Alicred descreveu isso como se fosse um renascimento do seu novo repertório de habilidades e magias também, e que elevou ele a níveis totalmente diferentes. Ele também não está mais ligado ao anel, que é uma das coisas principais. Lógico, ele ainda está conectado com a alma do Iruma, então por conta disso ele não poderia escapar, mas de certa forma ele já tem uma liberdade maior. E isso é importante, porque no futuro a gente pode ver talvez o Alicred e o Iruma realmente lutando um do lado do outro juntos, em vez de ver o Alicred dando suporte pro Iruma, o que seria muito incrível de ver. Ou ele se desenvolvendo até voltar a ser o Rei Demônio, porque pra quem não sabe, mais uma vez falando, Alicred, ao contrário, é Telkira. Então, basicamente, é o nome do Rei Demônio ao contrário. No capítulo 177 agora, o Iruma avisa que agora ele está comprometido a subir ainda mais de classificação, já que ele aprendeu cada vez mais sobre si mesmo. E quando ele decide subir de nível, o Iruma mira ainda mais alto, cara. Então, para realmente entender essa evolução do que o Iruma estava falando, a gente precisa avançar para os jogos Akudou, onde o Iruma, ou devo dizer, Irumi, né? Ele realmente mostra do que ele é feito. O evento principal lá, o que ele participa, é a queda do alvo, né? O tiro ao alvo lá, onde todos os outros estavam lutando para atingir os alvos de uma alta velocidade. Mas de repente o Iruma apareceu destruindo os alvos com maior facilidade, mostrando que ele dominava completamente o arco e flecha. O Iruma e o Alicred, eles são capazes de gerar mais flechas do que nunca. Como eu disse antes, o Iruma, ele conseguia desviar dos ataques recebidos enquanto disparava o arco dele, destruindo os alvos. Os outros competidores não tinham nada o que fazer, e é completamente injusto com ele, sendo tão poderoso assim, ser colocado ali. Ele era capaz de copiar um pouquinho do estilo da Bashiko, né, no geral, usando 4 tiros completos ao mesmo tempo. Tá, eu tô dizendo assim, tudo bem, você pode falar que a Bashiko é absurda, porque ela consegue, na verdade, disparar 100 tiros ao mesmo tempo, o que torna ela pelo menos 25 vezes mais forte do que o Iruma. Mas, mesmo assim, cara, pra um cara novo, é um feito impressionante, né? Você disparar 4 flechas de uma vez só. Apesar da Bashiko ser muito mais forte, isso não diminui o fato de que o arco e flecha do Iruma estava tão avançado que até mesmo o presidente dos Barbatos lá queria recrutar o Iruma sem saber que ele era um estudante da Bashiko. E o presidente afirmou que o Iruma ele poderia ser uma parte instrumental ali para o futuro dos Barbatos, porque o arco e flecha dele era uma demonstração quase que perfeita. Só porque o Iruma não tinha magia natural, galera, não significa que ele não tenha talento. E de qualquer forma, o Iruma tem estado agora na classificação 5, ele se manteve ali por bastante tempo.
Durante todo o arco Heartbreaker, né, ele desempenhou um papel muito importante na vitória dos desajustados e o Iruma conseguiu combater Shida, que era a nova professora, membro dos 6 dedos lá. Ela não é o tipo de pessoa que vem pra brincar, mesmo nunca tendo sido derrotada antes. O Iruma foi capaz de usar as habilidades melhor do que nunca, né, fazendo uma doideira lá pra deixar ela peladona, tendo controle total, inclusive, sobre as flechas dele também, quando dava os ataques, que ele usou com maestria para desarmar ela. Todos sabemos que isso se deve, lógico, à nova habilidade de classificação, os novos poderes do Alicret, né? E a Shida estava claramente segurando os seus golpes, mas isso ainda mostra que o Iruma não só cresceu em questão de classificação, mas também de maturidade, porque ele nunca teve medo durante todo o confronto. E para piorar tudo, ele acaba enfrentando o Robin no final das contas, um dos melhores arqueiros do mundo demoníaco. Enquanto a luta rola lá, o Iruma lembra Robin de Bashiko, né? Que basicamente era aquela cópia, como a gente falou. Então o Iruma mudou sozinho o curso dessa batalha no final das contas. E sim, galera, o Iruma acabou não vencendo no final das contas no arco Heartbreaker, assim como a Meri fez. Mas a derrota realmente favoreceu ele. Ele disse a Meri que ele queria alcançar ela mais do que nunca, já que ela tá só uma posição de diferença dele. Ela tá no 6, né? É uma posição na frente. Só que a questão é, a Meri, ela já tá treinando e já tá no caminho para subir pro nível de Zain, que seria o nível 7. E o Iruma ainda tá consideravelmente atrás por conta disso, né? Porque se ela subir, ele vai ficar 2 níveis de diferença. Em outro arco, o Iruma até conseguiu impressionar bastante o Mephisto com o arco e flecha dele quando derrotou o Kraken, ou um dos Krakens, né? A maneira como ele fez isso foi impressionante. E no capítulo 328, um dos mais recentes, um trabalho foi reintroduzido na série. Diferente da primeira vez em que ele estava na cena, o Iruma realmente estava no comando agora, né? Devido ao incrível trabalho de liderança que ele teve lá no projeto da Casa do Mal, ele deveria receber a patente Raven, né? Subir. Só que não foi tão fácil assim. As pessoas poderiam ter ficado irritadas com isso e tal. Realisticamente, o Iruma ele tem subido na classificação muito rápido, também muito fácil, galera. Especialmente agora que a gente sabe que ele tem um treinamento que traz um aumento de poder para ele. Por isso, os professores têm alguns limites para classificações, porque eles podem dar aos alunos o que de certa forma fazem o sentido. Porque, tipo assim, pensa na Meri, ela declarou que a classificação Zain, ou a classificação 7, você está se aproximando do mesmo nível do que um professor médio. Então eles não podem começar a dar classificações para as pessoas que estão gradualmente chegando ao nível deles mesmo. Porra, não faria sentido um aluno ser mais forte do que um professor, senão ele daria aula. Então, em vez disso, o Iruma tem que fazer um exame especial acadêmico, administrado pela organização ali das 13 coroas que vão supervisionar tudo, e assim o próximo arco começa a entrar em andamento agora. E assim, é engraçado a gente ver como que o Iruma conseguiu chegar tão bem até o nível 5, né? Ele simplesmente agora ele tem que provar que ele é um recurso útil para o mundo demoníaco, para ele subir desse nível. E isso pode parecer fácil, mas para comparação, a Meri ela teve que pegar aquele grande criminoso que a gente comentou lá no início, na fronteira, que foi reconhecida por isso. E o Mephisto disse ao Iruma que ele deveria fundar um país. Não sei quanto a vocês, mas olha só, isso parece um pouco demais, né? Pô, o Iruma fundar um país, mesmo que isso não seja simplesmente um exame, é uma parada séria de se fazer. E o Iruma tem o dever de ajudar e proteger uma espécie em extinção, o que genuinamente é importante para o futuro do mundo demoníaco. E a propósito, família, a gente acabou de ver nos capítulos mais recentes que o Iruma vai fazer esse exame, só que esse exame de promoção da academia pro alto escalão é na verdade um trampolim para os demônios começarem a fazer um nome para si mesmos. A gente sabe que o Iruma já é reconhecido dentro da Babills, mas isso realmente é só o começo, porque a Babills é só um pedacinho do que é o mundo demoníaco, sabe? Tá ligado? Então, ele fazer esse exame, basicamente sendo supervisionado pelas 13 coroas, a taxa de demônios que passam nesse exame, pra você ter uma ideia, é de 6%, galera. Então assim, se a gente for parar pra pensar, tudo que foi dito pro Iruma dele se tornar um rei é meio que uma mentira, tá? Só que o que acontece é que a condição real para ele passar no exame é que, em vez dele ser aquele que lidera todos, ele é aquele que manipula as coisas nos bastidores e se torna um rei criador. A gente está sendo introduzido cada vez mais ao mundo fora da Babills, e tenho certeza que a gente vai ver a instabilidade que as 13 coroas mencionaram também muito em breve, porque o Iruma vai se tornar um cara absurdo. Se vocês quiserem acompanhar isso tudo, eu tô aqui sempre, vocês sabem disso. Eu vou trazer muito mais continuação, tô lendo ainda as histórias de Iruma, voltei há pouco tempo pra gente continuar conversando mais sobre isso, beleza? Tamo junto sempre, família, muito obrigado por essa força aqui de vocês no canal, por mais um vídeo de Iruma, espero que vocês gostem e que a gente possa acompanhar muito mais. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!